Olá a todos, meu nome é Thiago Soares, sou sócio do escritório de advogados Ashton Ross Law. Estou aqui mais uma vez passando para dar algumas dicas a respeito de imigração aqui no Reino Unido, explicar alguns termos, questões legais. E hoje eu vou falar mais especificamente de um assunto que ainda gera dúvida nas pessoas. Eu volta e meia escuto gente perguntando por que uma pessoa que é casada com um europeu, alguns fazem o pedido do settle por settle e outros fazem o pedido debaixo do que a gente chama popularmente da regra do britânico. Tem taxa do home office a pagar, tem o IHS, tem teste em inglês, tem outras regras. Por que alguns fazem por um caminho, settle por settle, e outros pelo caminho que é o mesmo caminho do europeu? Essa é uma dúvida que volta e meia ainda escuto gente perguntando. Bom, em termos simples, o que determina o caminho que a pessoa vai tomar é a data do casamento. Mas antes de chegar nessa data, para ficar claro por que um segue um caminho e outros outro caminho, acho melhor a gente fazer um histórico das legislações, da mudança, e aí fica claro por que uns tomam um caminho e outros outro caminho. Então, nos anos 90, com a União Europeia começou o Freedom of Movement. O que isso quer dizer? O europeu ele podia passar a morar em um outro país da União Europeia, estabelecer residência, viver lá e, por consequência, os dependentes deles, o esposo, esposa, filhos até 21 anos e outros familiares que fossem dependentes também, pais, por exemplo, e também irmãos, outros parentes que eles chamam de Extended Family Member, desde que mostrasse uma dependência. Isso tudo está dentro da legislação da União Europeia, quando se trata de free movement, tanto para o europeu quanto para os dependentes. Reino Unido, parte da União Europeia, o mesmo se aplicava para o britânico em um outro país da União Europeia e também de outros europeus aqui no Reino Unido. Em 2016, como nós sabemos, teve o referendo e a saída do Reino Unido foi aprovada nesse referendo. Esse referendo ele tinha uma validade legal, isso depois tinha que ser transformado em lei. Tanto que teve referendo, isso teve que havia necessidade de ser implementado isso em lei. Isso foi feito, houve a negociação, e aí o que foi decidido é que no dia 31 de dezembro de 2019 o Reino Unido saía da União Europeia e tinha um período de transactional, tinha um período de transição. A legislação europeia continuava válida por mais um ano até o dia 31 de dezembro de 2020. Então, os europeus estavam aqui dentro do Reino Unido, eles estavam vivendo debaixo da legislação europeia, era o que permitia eles a viver aqui. Essa legislação, o Reino Unido saiu em 31 de dezembro de 2019, mas como tinha um período de transição, a legislação europeia era válida até 31 de dezembro de 2020. Como a legislação europeia deixou de ter validade, havia uma necessidade de se absorver a todos esses europeus e os dependentes deles, enfim, todos aqueles que viviam debaixo da legislação europeia, havia necessidade de ter uma legislação nova para absorvessem eles todos aqui no Reino Unido. Senão, todos eles automaticamente iriam se tornar ilegais, porque a legislação que permite eles ficarem aqui no Reino Unido não ia ter mais validade. Qual foi a solução para isso? Foi criado o settle por settle. O settle por settle nada mais é do que uma cópia, ela não é uma cópia exata, mas eu diria que 80% a 90% é uma cópia da legislação europeia para absorver todos aqueles que estavam aqui vivendo debaixo da legislação europeia, europeus e dependentes deles, para pudesse continuar aqui legal no Reino Unido, vivendo aqui no Reino Unido. Então, em termos simples, foi assim que surgiu o settle por settle. E quem que ele abrange? Quem que ele abrange? Os europeus que já estavam vivendo aqui antes da data final de transição, que é 31 de dezembro de 2020. O Brexit a saída foi 31 de dezembro de 2019, mas tinha um período de transição que acabou em 31 de dezembro de 2020. Então todos aqueles que estavam vendo até essa data estavam vendo europeus dependentes, estavam vendo debaixo da legislação europeia. Por consequência, todos os dependentes ou familiares do europeu poderiam fazer esse pedido também. Mas que familiares? Bom, em termos simples, todos aqueles familiares que tinham acesso à legislação europeia ou que poderiam fazer um pedido debaixo de legislação europeia que era válida aqui no Reino Unido. Então, por exemplo, uma pessoa que já era casada naquela data podia já fazer o pedido
debaixo da legislação europeia. Tanto que até 31 de dezembro de 2020 era possível fazer o pedido Residence Card, que é o nome do visto do dependente do europeu, chamava Residence Card. Então até o 31 de dezembro de 2020 era possível fazer esse pedido. Então quem tinha acesso à legislação europeia pode fazer o pedido do settle por settle. Então, tendo isso em mente, qual foi a data do final do período de transição? 31 de dezembro de 2020. Então quem já era familiar, quem poderia fazer um pedido abaixo da legislação europeia aqui no Reino Unido até essa data, por consequência, tem como pedir o settle por settle. A exceção, na realidade, são filhos que nasceram depois, né? A pessoa nem existia, não tinha como. Filhos que nasceram depois poderia também fazer o pedido. Mas vamos dizer no caso de filhos que já tinham, outros dependentes que já eram reconhecidos, ou quem era esposo ou esposa. Uma pessoa que era casada com o europeu, mesmo que não vivia aqui, tinha acesso, podia fazer esse pedido. Tinha essa janela, poderia ter feito isso. Então, por consequência, esses familiares também podem, essas pessoas também podem fazer o pedido do settle por settle. Uma pessoa que se casou depois de 31 de dezembro de 2020, ele nunca poderia ter feito um pedido baseado na legislação europeia. Essa oportunidade ou esse caminho nunca esteve disponível para a pessoa. Por consequência, essa pessoa também não pode fazer o pedido do settle por settle. Pode fazer um pedido independente? Pode, mas não pelo settle por settle. Ele tem que vir pela mesma regra que a gente chama popularmente da regra do britânico, que é o Spouse Visa under Domestic Law. Tem a taxa do home office, tem o teste de inglês, taxa do RHS e os outros requerimentos para o visto são diferentes do settle por settle. Então, mais uma vez, a regra, né, quer dizer, a regra não, a data que determina é 31 de dezembro de 2020. Casamentos após vai pela mesma regra do britânico, né, do Spouse Visa under Domestic Law. Mas eu passei para vocês a explicação. Quem nunca teve direito a fazer um pedido debaixo da legislação europeia, por consequência, também não consegue fazer o pedido pelo settle por settle, mesmo estando casado, né? E aí fica bem claro por que alguns, mesmo casados com um europeu, casados com alguém que tem o settle por settle, não pode usar esse caminho, porque essa pessoa nunca teve acesso à legislação europeia aqui no Reino Unido. Tá bom? Enfim, essa é a explicação e esse é o motivo pela qual quem casou depois do dia 31 de dezembro de 2020, ele não faz o pedido do settle por settle, pode fazer o pedido, mas aí já é o pedido under Domestic Law, Spouse Visa under Domestic Law, não settle por settle. Tá bom? Enfim, esse é o recado, espero que vocês tenham gostado e vejo vocês no próximo vídeo. Até logo!